E aí, meus queridos alunos, como vocês estão, galera? Tranquilinha? Bom, última semana de aula nossa, consequentemente, última semana de aula do Rafa, consequentemente, última lista que a gente vai fazer. Então, vamos para mais uma aula aí, dando continuidade aos assuntos, tá? A revisão dos assuntos, no caso. Bom, já falei aqui o último dia de aula, então na semana que vem vai ter a prova bimestral de vocês. No caso, metade dos exercícios é referente ao conteúdo que o Matheus passou, e metade é em relação ao conteúdo que eu passei, né, com foco em equilíbrio de ponto material, polia, centro de massa, e o que a gente vai ver hoje aí, torque, beleza? Então, acho que é um conteúdo que a gente viu bastante, fez bastante exercício, lista, acho que está treinados. Já vou dar umas dicas em relação à minha parte da prova, vai ser exercícios também, tá? Recomendo rever, reestudar as listas que eu passei, além de reassistir as aulas. Eu acho que é legal reassistir e refazer alguns exercícios das listas, tá? Principalmente dessas 3 últimas semanas que eu trabalhei com vocês, beleza? Porque pretendo, na verdade, dar uma cobrada aí muito próximo das exercícios iguais da lista aí. Vou selecionar alguns das listas e modificar da minha maneira para a prova de vocês, beleza? Então, última semana, façam a lista que eu pedi e, além disso, revisem o conteúdo. A parte de revisão, vocês podem contar comigo, aí eu estou segunda, terça e quarta tarde disponível para atender vocês. Então, não deixa de me perguntar, não deixa de me chamar, não deixa de falar para mim abrir uma live, nem nada, que eu estou disponível para ajudar vocês a estudar para a prova, beleza? Ah, estou em casa e tal, na hora da prova, sou esperto e vou colocar no Google para descobrir como a resposta do exercício. Sinto muito, mas os exercícios que eu vou fazer não vai ter no Google. Então estudem, senão vocês vão ficar vão se ferrar na hora da prova, porque tem horário para cumprir de prova, não vai ficar uma semana para vocês fazerem. Ok? Então eu vou apresentar aqui. Cadê? Vou apresentar e começar a revisão do conteúdo dessa semana, beleza? Bom, primeiramente, a gente tinha visto o equilíbrio de um ponto material, aí vimos na outra semana polia e centro de massa, que da primeira vez eu passei rapidamente, e dessa vez eu dei uma focada legal e tal para vocês entenderem bem o conteúdo. Então hoje eu vou focar em 1/2 conceitos, vai, mas com foco principalmente em torque, beleza? Lembra, momento de uma força ou o famoso torque aí, tá? Então vamos revisar o que seria esse torque. Toda vez eu pedi um trabalho para vocês, que eu estava corrigindo essa semana aí, vocês compararem situações do nosso dia a dia que tem torque. Eu vi algumas legais e tal, e eu tinha uns exemplos que eu trouxe aqui. Por exemplo, quando eu abro ou fecho uma porta, ela está presa sobre um eixo, né? Então ela gira em volta de um eixo. Ou quando eu fecho e estico o meu braço aqui, ó, tô malhando o bíceps, malhando o bíceps, estou fechando e abrindo o braço, eu tenho um movimento aí de um eixo também de rotação, que é o meu cotovelo aqui, certo? Então, repara esses dois pontos que eu falei, que são os eixos de rotação. O torque ele tem tudo a ver com esses eixos de rotação, então, tá? Estudo com base no movimento quando você tem um eixo de rotação. Eu vou até pular esse conceito aqui da história, mas só para lembrar que o torque ele é muito utilizado para situações de alavanca, tá? Tanto para erguer coisas pesadas, usando uma alavanca, quanto às vezes para tirar uma roda de um carro ou apertar um parafuso e tudo mais. Trouxe um exemplo aqui de um parafuso, então, beleza? Nesse exemplo, eu tenho aqui um parafuso que eu vou querer apertar ele, beleza? Para me apertar esse parafuso, tem algumas coisas que a gente precisa entender nesse sistema, o que está acontecendo. Primeiro, existe um eixo de rotação, ok? Como a gente está estudando o torque, tem que ter um eixo de rotação. E o eixo de rotação aí, no caso, é o parafuso, porque ele não vai se deslocar do lugar, ele vai continuar no mesmo lugar. E aí, eu tenho que ter uma força sendo aplicada, que ficou invisível a seta dele ali, tá? Mas acima da mão aí, eu tenho uma força, né, que eu estou aplicando, estou empurrando para cima, né, essa chave.
E tem aí a alavanca em si, que vai ter uma distância que está ligando o eixo de rotação até onde está sendo aplicada a força. Então, a chave, no caso aí, chave inglesa, é a minha alavanca, que está uma distância aí do eixo de rotação. Beleza? Olha só, as características que eu falei: eixo de rotação, força e distância. O torque, então, ele no caso, uma força aplicada em uma alavanca presa a um eixo de rotação, ok? A equação dada do torque é forças vezes essa distância. Sendo que eu vou chamar torque de M, tá? Nós aqui do Porto Alvorada, no primeiro ano de 2020, estamos adotando o torque como sendo a letra M. Às vezes é utilizada uma letra que é a tal, que é mais ou menos assim, ó, tá? Que é uma letra grega chamada tal. Nós, esse ano, vamos usar M, porque tanto faz, é só um nome que eu estou dando para a letra, mas pode ser M quanto tal. Estou dando M porque é momento de uma força, então M de momento de uma força. Beleza? Legal. Mesma coisa, tá? Tal é igual ou positivo ou negativo, força vezes a distância. Lembrando que, então, eu tenho um sistema que eu aplico uma força e tem uma distância até o eixo de rotação. Essa é a força aplicada, no caso aqui, e ali é a distância do eixo de rotação, tá aqui no D. Beleza? Tem uma característica, qual que é a unidade de medida, Rafa? Pô, física, a gente tem que saber as unidades de medida. Força é Newton e distância é metro. Então, a unidade de medida é Newton vezes metro. Fácil, né? Fácil. Galera, temos situações diferentes. Aqui eu estou girando a chave, é o jeito normal de usar, né? Só que aí vem um cara lá muito inteligente, ou uma moça muito inteligente, e quer apertar a chave de perto, tá? Quer rotacionar ali o parafuso, segurando a chave bem pertinho do parafuso. Essa é um tipo de situação que pode acontecer. O que que vai acontecer? Eu estou aplicando a mesma força que anteriormente, ó. A força F, aqui é a mesma força F. A diferença agora é que eu tenho uma distância menor do eixo de rotação e a distância, e a força, certo? Se eu tenho um D menor, quer dizer que o número aqui D vai ser menor. Se o número D é menor, significa que o meu torque vai ser menor, então vai ser mais difícil de eu rotacionar esse parafuso, certo? Aqui é a situação anterior. Então, se eu tenho agora uma força que está com um D maior, então quer dizer que aqui o D vai ser maior e o momento, né, também a força ou o meu torque vai ser maior. Então fica mais fácil de girar o parafuso. Galera, percebam que quanto mais longe do eixo de rotação, é mais fácil você girar. Por isso que a galera, quando vai trocar pneu de carro, e às vezes fica meio difícil de girar a porca lá do pneu, eles colocam um bastão de ferro e gira. E aí eles conseguem girar. É para facilitar. Quando você aumentando a distância, quando você não consegue abrir alguma coisa que rotaciona, aumenta, coloca um cano, alguma coisa, para aumentar a distância do eixo de rotação, que vai ficar mais fácil aí. Então, um dia, se furar o pneu do carro, seus pais forem trocar e vocês quiserem mostrar de inteligente, falam para eles aumentar a distância aí do eixo de rotação. Outro caso que pode acontecer é, se eu tenho essa porca que empurrar a chave de fenda aí no mesmo sentido da alavanca, tá vendo? A força que está sendo aplicada, ela está no mesmo sentido da alavanca. O que vai acontecer? Eu não vou conseguir rotacionar esse parafuso aí, essa porca aí, certo? Então significa que a equação depende de uma coisa, ó. Eu estou aplicando a força no sentido da alavanca que está no sentido da porca do parafuso, então eu não vou estar rotacionando. Então qual que é o valor do meu torque aqui nesse caso? É zero, porque ele não está girando, então é zero. Por quê? Porque a equação depende de um seno. Eu não tinha falado antes, porque desses casos aqui, são uns casos de ângulo de 90 graus. Já vou explicar melhor, calma. E esse caso aqui é um ângulo 0 graus, porque eu estou apontando para o mesmo sentido do eixo, certo? Então, a equação depende de um seno. É força vezes distância vezes seno de θ. Olha aqui. Essa daqui, eu tenho, no caso, o eixo aqui, né? A alavanca. E aqui eu tenho uma força que eu estou aplicando para cima. Percebe que tem um ângulo de 90 graus entre a força e o eixo e a alavanca ali? Se tem um ângulo de 90, então o meu seno aqui é seno de 90 graus. E eu sei que seno de 90 graus é 1. Se eu jogar na equação
que o torque é força vezes distância vezes 1, então torque é igual a força vezes distância. Ok? Porque vale 1 quando o ângulo é de 90 graus. Que é a mesma coisa, ó, tá menor a distância do eixo, tá? Mas entre o eixo e a força, eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, o meu seno é 1. Nesse caso aqui, ó, o terceiro, eu tenho um eixo e tenho a força no sentido aqui do eixo. Qual que é o ângulo entre o eixo e a força? É um ângulo θ de 0 graus, ok? E eu sei que seno de zero é igual a zero. Então, se é meu momento vai ser igual a força vezes distância vezes zero, então meu momento é igual a zero. Se o momento é igual a zero, não está girando ali a situação. Então, repara que depende de um seno na equaçãozinha. Ok? Espero que não tenha ficado dúvidas. Ó, coloquei aqui do lado, seno de 90 é 1, seno de zero é zero. Beleza? Então, meu torque, basicamente, é o estudo do movimento quando tem um eixo de rotação. O torque é o movimento de rotação. Tá? Quando você aplica uma força e está rotacionando alguma coisa, você está tendo torque. Beleza? Olha aqui. Agora eu peguei e coloquei um ângulo diferente. Tá? Não está um ângulo de 90 nem um ângulo zero. Certo? Então, o que eu vou fazer? Essa força F aqui, que está com um ângulo diferente de 90 e diferente de zero, ele vai ter uma componente x e vai ter uma componente y, certo? Então, é aquela famosa decomposição de vetores que a gente faz. A componente x, ela faz um ângulo de 0 graus em relação ao eixo. Ela está no mesmo ângulo aqui. Então, ela não vai influenciar no meu torque. Por quê? Torque, que é força vezes distância, vezes seno de θ, se a f de x tem 0 graus de ângulo, então vai ser zero o torque que x está contribuindo. A f de y tem um ângulo de 90, então ela que está contribuindo com o torque da chave de fenda aí. Por isso, se você empurrar com um ângulo para tentar girar uma chave de fenda, em vez de você puxar certinho, né, de 90 graus, é mais difícil, ok? O ideal é sempre fazer um ângulo de 90 graus aí. Beleza? Ok. Isso é torque, tá, gente? Basicamente é isso. Eu vou fazer alguns exemplos, exercícios, para vocês fixarem bem aí e fazer a lista aí que eu passar para vocês. Seguinte, quando eu giro, eu tô com a chave aqui de fenda, eu consigo girar ela tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, certo? Quando o torque está acontecendo no sentido horário, é negativo. E quando está acontecendo no sentido anti-horário, é positivo. Beleza? No horário negativo, anti-horário positivo. Fácil, Rafa. Vamos fazer exercício, então. Então, bora. Olha aí. Eu coloquei quatro exercícios diferentes de torque para vocês, tá? Porque normalmente é os quatro formas diferentes que podem ser cobrados. Do mais fácil para o mais difícil, beleza? Vamos prestar atenção aí. O primeiro aqui, ele fala o seguinte: a figura a seguir mostra um braço de um homem apertando um parafuso com uma chave de boca de 0,2 metros de comprimento. Então, o tamanho da minha chave é 0,2 metros, mais conhecido como 20 centímetros. Beleza? Para dar o aperto final, fazendo a porca girar em torno do eixo que passa por seu centro, é necessário um momento de 100 newton metros. Beleza? Em relação ao eixo. Então, ele já dá o valor do torque que é necessário ali. Beleza? Eu já vou anotar tudo isso. Estando a ferramenta na horizontal, determine o valor mínimo do módulo da força vertical que o homem precisa exercer. Ele quer saber qual que é o valor da força que o cara tem que exercer aqui para que essa distância de chave tenha um torque, ou seja, um momento de 100 newton metros. Beleza? Então, já tem aqui ó, a minha distância,
0,2 metros. Ele quer que eu descubra qual que é essa força que eu tenho que aplicar para conseguir provocar um torque de 100 Nm. Fácil, né? O que eu faço aqui? Tem um ângulo de 90 entre o eixo e a força, então eu só aplico a equação sem o seno. Momento é igual a força vezes distância, a equação, certo? O que eu vou fazer então? Eu sei o momento, que é 100. Eu não sei a força, eu quero descobrir. E a distância, 0,2. Então a força que ele precisa aplicar para provocar um torque de 100 Nm numa chave de 0,2 metros é igual a 500 newtons. Pega a calculadora de lado e faz para você ver que eu estou certo. Que 100 dividido por 0,2 é equivalente a 500 newtons, beleza? A 500, né, no caso. Então, nesse caso, é 500 newton a força necessária. Fácil, né? Olha que exercício fácil, bonitinho de fazer. Tá, lista de vocês, pode ser que tenha um desses. Vamos continuar, então? Outro tipo de exercício. Vou complicar um pouquinho mais as coisas aqui, ó. Uma cancela manual é constituída de uma barra homogênea AB de comprimento L, de 2,40 metros, beleza? E massa M de 10 quilos. E está articulada no ponto O, onde o atrito é desprezível, tá? A força F tem direção vertical e sentido descendente, como mostra a figura acima. E tem a força ali, ó, do lado esquerdo. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a intensidade da força mínima que se deve aplicar em A para iniciar o movimento de subida da cancela já deu gravidade, então vai ter alguma coisa de peso aí. Vamos pensar. Ele deu várias informações. A primeira coisa que eu vou fazer é identificar essas informações. Lembra que a gente estudou no centro de massa? Moto passando, barulho. Lembra que a gente estudou no centro de massa que, no caso, numa barra homogênea, ou um quadrado homogêneo, ou um triângulo homogêneo, um círculo homogêneo, a massa está concentrada em um único ponto, um ponto central. Então, nessa barra aqui, uma barra de 2,4 metros, a massa dessa barra vai estar concentrada no centro dela, um ponto no centro dela, ok? Então, o peso dessa barra, já que a massa é num ponto do centro, o peso dessa barra também vai estar no centro. Peso da barra. Olha aí, galera, presta atenção. Perceba que eu juntei centro de massa agora nos meus exercícios. Então, eu tenho uma barra homogênea, o ponto de massa, de centro de massa dessa barra é no centro da barra, então o peso da minha barra fica no centro dela, beleza? Pronto, identifiquei, tem uma força agindo ali que é o peso. Além disso, tem aqui do lado esquerdo, né, a nossa força F que está empurrando a barra para lá, para manter ela em equilíbrio, beleza? E eu tenho as distâncias aí. Eu tenho, então, a distância do A até o ponto O, que é o eixo de rotação. Essa distância é quanto? A distância aqui, ó. Ok? Se aqui em cima a barra inteira tem 2,40 metros e do ponto O até o B tem 2 metros, então essa distância é de 0,4 metros, ok? Beleza. Então a força ali no ponto A, força A, vou chamar de FA, ela tem uma distância do eixo de rotação de 0,4 metros. E o peso B da barra, né, o peso da barra, então, tem uma distância de quanto? Se o peso está no centro da barra, então, entre as extremidades da barra, o peso tem uma distância de 1,2 metros, que é metade do tamanho total da barra, ok? Então, daqui até a extremidade B ou daqui até a extremidade A, ele tem 1,4 metros. Descontando o 1,2 metros, desculpa. Descontando o 0,4 aqui, então a distância do eixo de rotação até o centro de massa é de 0,8 metros, ok? 1,2 metros é a metade da barra, então 0,8 mais 0,4 é 1,2. Olha aí, encontrei todas as informações que eu precisava.
Porque a única força que está puxando, fazendo o torque dela no sentido horário é a força PB, e a única força que está fazendo no sentido anti-horário é a força FA. Já que elas estão fazendo uma força para cada lado e está em equilíbrio, está igualzinho uma força a outra, eu posso dizer que FA é igual a minha força. Opa, desculpa, vou corrigir isso daí. Ai, ai, ai. Calma, 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 calma. O Rafa apanhando. Borracha, borracha. Eu apanhando, como sempre, galera. Ué, borracha. E agora não tá nem pegando nada aqui. Pera aí. Vamos tentar escrever de novo. Eu acho que parou, hein? Realmente. Por algum motivo parou. Tá, esquece, hein, galera. Eu vou continuar já. Continuar já. Pode pular, tá? Até achar onde eu conseguir continuar essa aula. Aí, consegui apagar. Perfeito. Nossa, até que enfim. Bom, você pulou o vídeo para parar de ver a desgraça do Rafa apanhando aí para a canetinha. Então, beleza. Eu tenho a distância aqui que é 0,4. Então, ó, se já que as forças estão... Quem pausou, é aqui que eu continuo. Já que as forças, então, estão uma contrária à outra e está deixando o sistema em equilíbrio, quer dizer que o torque do lado esquerdo, que está fazendo girar no sentido anti-horário, e o torque do lado direito, que está tentando fazer girar no sentido horário, estão se igualando, porque está em equilíbrio. Logo, o torque, o torque, o torque na força A ali é igual o torque do peso da barra, beleza? O torque, então, da força A é a força A vezes a distância do A. E o torque do peso é o peso da barra vezes a distância da barra ali, ok? Então, a força A, que a gente não sabe, vezes a distância de A, que é aqui de 0,4 metros, tem que ser igual ao peso da barra, que é a massa da barra, vezes a gravidade, vezes a distância ali de 0,8. Logo, força de A vezes 0,4 tem que ser igual. Massa da barra ele deu aqui no exercício de 10 quilos. A gravidade a gente sabe que é 10 vezes 0,8. Então, fazendo essa conta, eu fico que a força em A, que a gente está tentando descobrir aqui, ela é igual 10 vezes 10, 100. 100 vezes 0,8, 80. 0,4 multiplicando, eu passei dividindo para o outro lado. Beleza? Logo, então, minha força A é igual a 80 dividido por 0,4, que é 200 newtons. Olha, no exercício ele pediu para descobrir o valor dessa força A aqui, e foi isso que a gente fez. Beleza? Desculpa aí travar rápido, me perder aqui, mas agora a gente continua normal. Então, você que está com o vídeo salvo, é só pular a parte chata e para a parte não tão chata. Vamos lá, então. Outro tipo de exercício pode cobrar. Repara, o primeiro é um exercício simples de equação de torque, só substitui os valores. O segundo, ele envolve já um centro ali, não num lugar bem posicionado. O terceiro aqui é um sistema de gangorra, tá? É muito comum cair em vestibular, cobrar exercício de gangorra envolvendo esse conceito aqui. Bom, temos o garoto A e o garoto B, levinhos, um de 20 quilos, e o outro a gente não sabe a massa dele, que é o que ele pede para descobrir. E ele dá uma gangorra, no caso, e as distâncias que eles estão do eixo de rotação E ali, ok?
Então, o menino A está mais longe e o menino B está mais próximo do eixo de rotação. Olha só, eu tenho então já a massa. Então, vamos entender o sistema que a gente tem aqui, tá? Nós temos um eixo de rotação aqui, que é o ponto E. Então, a gente tem o peso do menino A, o peso do menino B, certo? E aí, a gente tem que determinar agora qual que é a massa do menino B através desse sistema. Bom, se a gente tem peso e tem distância, a gente consegue determinar o torque. Já que é um sistema em equilíbrio, que ele fala ali no exercício, que está paradinho, que é em equilíbrio, quer dizer que o torque do menino A está se igualando ao torque do menino B. Então, o torque, ou como a gente fala, momento de uma força do menino A, é igual ao torque do menino B, certo? Torque é força vezes distância. Qual que é a força ali do menino A? É a força peso do menino A vezes a distância do menino A. Tem que ser igual a força peso do menino B vezes a distância do menino B. Beleza? Então, o peso do menino A a gente tem? Tem, que é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Massa do menino A vezes a aceleração da gravidade. Vezes a distância do menino A. E o peso do menino B, a gente não quer descobrir, vezes a distância do menino B. A massa do menino A é dada ali, ó, de 20 quilos, gravidade 10, e a distância dele de 2,5. Tem que ser igual ao peso do menino B, vezes a distância dele do eixo de rotação, que é 2. Beleza? Só calcular aqui, ó. 20 vezes 10 dá 200, vezes 2,5 é igual ao PB vezes 2. 200 vezes 2,5 dá 500, igual PB vezes 2. Continuando aqui. Então, o peso do menino B é igual a 500 dividido por 2. Então, o peso do menino B é igual a 250 newtons. Terminei o exercício? Não, porque ele pede massa, ele não pede peso. Tá? Massa e peso são conceitos diferentes, só para lembrar. Então, peso do menino B, eu vou calcular sendo a massa do menino B vezes a gravidade. Eu quero descobrir a massa. Eu tenho o peso, então é só substituir. 250 é o peso dele, a massa eu não sei, e a gravidade é 10. Logo, a massa do menino B é 250 dividido por 10. Corto 0, 25 dividido por 1, 25 unidade de massa, quilogramas. Esses meninos são leves, hein? Então, um pesa 25 quilogramas e outro pesa 20. Então, o menino B pesa 25 quilogramas. Olha aí, por sistema de torque e equilíbrio aí, eu consigo determinar a massa do menino, beleza? Esse é um dos tipos de exercícios que é cobrado aí. E para finalizar, o sistema mais complexo que a gente encontra de exercício, tá? Vestibulares mais difíceis, como o ITA, uma USPzinha, gostam de colocar isso daqui para brincar com a gente, beleza? Parece ser complexo, mas não é, tá? Engana bem. Vamos lá. A gente tem um sistema de uma barra agora com dois eixos presos aí no chão, tá? Ele não está fixo. Ele quer dizer que ele está apoiado sobre o triângulo A e apoiado sobre o triângulo C, tá? A barra B aí. Aí essa barra B, a gente colocar em cima dele ainda um bloco D, que pesa 30 newtons, beleza? E aí esse sistema está em equilíbrio, beleza? Ele quer saber qual que... Ele está tentando erguer, beleza? Você coloca um sistema em equilíbrio ali. Se eu forçar um pouquinho aqui do lado B, vai erguer o lado A lá, ok? Ele quer saber qual que é a força de reação do lado A, que está acontecendo ali, e ela não está levantando mesmo com essa força de reação. Isso que a gente vai descobrir. Primeiro, vamos desenhar o sistema de forças. Vou tirar meu óculos. Tá tudo. Vamos desenhar o sistema de forças? Ó, aqui é o meu eixo de rotação, aqui no ponto C. Beleza? Por quê? Porque ele não vai rotacionar sobre o A, ele não vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai rotacionar com uma coisa que está mais próximo do meio dele, e o C está mais dividida entre a barra, certo? Aí ele fala no exercício que a barra AB
é uniforme, pesa 50 newtons e tem 10 metros de comprimento. Ele está falando que é uniforme, então significa que a gente sabe que o centro da barra, em 5 metros, é onde está concentrado a massa dessa barra, beleza? O bloco D pesa 30 newtons e está a uma distância de 8 metros de A. Então pronto, ó, o bloco aqui D tem uma força, certo? A gente vai chamar a força-peso do bloco D, que é igual, ele já dá ali, ó, 30 newtons, beleza? E ele fala também que esse bloco está a uma distância de 8 metros. Olha aí. A distância entre os pontos de apoio A e C é de 7 metros. Então, ele está dando aqui a distância entre A e C é de 7 metros. Beleza? Calcule a reação na extremidade A. O que ele está querendo dizer com reação? Se eu coloco um bloco ali no D, o bloco D ali, o que ele vai ter em D? Está parado. Mas ele pode fazer o quê? Rotacionar para cima, subir ali no A. Então ele vai ter uma força de reação aqui. Uma força de ação, uma força de reação. Ok? Beleza? Tá. Além dessas aqui, tem outra força que está acontecendo no sistema? Sim. A força peso da barra. Estou considerando aqui o peso do bloco, mas tem o peso da barra. E a força peso da barra está no centro dela. Vou chamar de peso P, peso da barra. E ela está uma distância que é metade da barra. A barra tem 10 metros, então está uma distância de 5 metros. Beleza? Então, tranquilo. Aqui que eu tenho um sistema agora com várias forças, não tem duas só. Tenho 3 forças acontecendo aí, beleza? Essas 3 forças, tem uma coisa que fala no sistema de equilíbrios, né? No sistema de um corpo de equilíbrio, um torques aí, que é, quando o sistema está em equilíbrio, quando ele está parado bonitinho, quer dizer que, a somar todos os torques sobre esse sistema, tem que dar zero, lógico. Se não fosse igual a zero, estaria girando aí, certo? Então, o torque aqui na força A, mais o torque de peso da barra, mais o torque de peso do bloco D, tem que dar zero, ok? Então, o torque no ponto A, o torque da barra e o torque do bloco D tem que dar zero, porque está em equilíbrio. Se desse diferente de zero, estaria girando, ok? Então, vamos lá. Primeiro, eu falei lá que em sentidos horários e sentido anti-horário são positivos e negativos, certo? Considerando aqui, então, que no ponto A, o torque está querendo me empurrar para cima, está querendo começar a fazer girar essa barra no sentido horário, então ele é negativo. Então vai ser aqui, é negativo, torque é força, vezes a distância do A, ok? Do ponto A. O peso do bloco, já que o eixo de rotação está em C, então ele quer puxar a barra para o sentido anti-horário, então ele é positivo, ok? Tem que se atentar com essa questão de sinais, galera. Vamos lá. Ó, o ponto C é o eixo de rotação. Se o peso da barra aí está tentando girar ele para o lado esquerdo, né, em relação ao C, então ele é positivo. Então é a força do bloco da barra, que é peso B, força-peso da barra, vezes a distância aí da barra, que é do centro da barra até o ponto C. Mais o peso do bloco D. Opa, esqueci de atentar, galera, aí. Sinal, sinal. Vamos lá. Eu mesmo falei, já estou bugando aqui. Olhando aqui no ponto C, o bloco D está tentando fazer girar no sentido. Qual sentido a barra? Bom, ele está tentando empurrar a barra ali e fazer girar no sentido horário. Então ele é negativo. Beleza? Ele é negativo. Então peso D. Opa, tá bugado aqui. Vezes a distância do bloco D. Tudo isso tem que estar igual a zero. Olha só.
Eu não sei porque tá bugando. Não faço ideia mesmo. Aquilo lá, né? O Rafa apanhando novamente. Espero que volte. Espero que volte. Gente, de novo, peraí. Na verdade, meu problema é o PowerPoint, cara. Eu apanho um pouco por esse PowerPoint. Bom, vamos continuar aqui então. Eu acho. Elaia. Ah! Galera, aquele rolê de novo. Acredito. Então, ó, só lembrando então o torque. Pula o vídeo para a parte que eu. Coisa, hein? Então, o torque. A mais torque do peso da barra mais o torque do peso do bloco tem que dar igual a zero. Eu falei que a força A, que é negativa, vezes a distância de A mais é positivo, o peso da barra vezes a distância da barra menos, porque é negativo, o peso do bloco D vezes a distância do bloco B tem que dar igual a zero, tá? Só desenhando aqui, ó, peso do bloco D, peso da barra, e aqui tá tendo uma força de reação no ponto A, ok? Então, só relembrando agora, sabendo, substituindo os valores lá. Bom, eu quero descobrir qual que é o valor dessa minha força de reação. Então, a força de reação vezes a distância do ponto A até o eixo de rotação aqui, ele foi dado que é 7 metros. Então, vezes 7. Mais o peso da barra já é dado ali, que é de 50, dado aqui no exercício, 50, vezes a distância do centro. Se a barra tem 10 metros, então a distância do ponto da borda até a barra, até o centro da barra, que é aqui, é 5 metros. Logo, de 5 metros até o C, que vale 7, é 2 metros. Menos o peso do bloco D, que ele também dá, que é de 30 newtons, ele está aqui no exercício. Vezes a distância do bloco B. A gente tinha visto que da distância do bloco até o ponto A é de 8 metros. Então, daqui até aqui, se aqui é 8 e aqui é 7, diferença de 1 metro. Vezes 1 é igual a zero. Tá? Desculpa a bagunça, galera. Eu precisava de uma mesa digital, mas a vida não colabora muito comigo às vezes. Então, vou continuar. Então, aqui é menos 7 FA, mais 2 vezes 50 é 100, menos 30 é igual a zero, certo? Então, 100 menos 30 é 70. Então, menos 7 FA mais 70 é igual a zero. Logo, 7A, 7FA é igual a 70. Então, a força A é 70 dividido por 7. Então, minha força de reação A é igual a 10 newtons. E aqui está a minha resposta. Ok? Esses daí são os 4 tipos mais comuns de exercício desse tipo de torque. Só para relembrar vocês alguns conceitos, que é isso que eu falei. Quando eu tenho um sistema em equilíbrio, principalmente um sistema em equilíbrio extenso,
tem as forças, eu sei que se ele está em equilíbrio, quer dizer que ele não está rotacionando aí sobre o eixo de rotação. Então, o torque total sobre o sistema é zero, porque se tivesse torque diferente de zero, estaria rotacionando. Mas como não tem, é zero. Significa que não tem nenhum torque tentando fazer girar? Não. Aí é outro caso. Então, se eu somar todos os torques, vai dar igual a zero. E por fim, um conceito que eu gosto de destacar e é importante é os três tipos diferentes de equilíbrio, beleza? Equilíbrio estável, instável e indiferente. Equilíbrio estável, como vocês me disseram no trabalho de vocês. Não importa se eu movimentar ou mexer e tirar do lugar o corpo, ele vai tentar voltar para o mesmo lugar. Como uma pista de skate. Se eu colocar o skate aqui em cima, ele vai tentar parar, vai começar a balançar, 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 até parar aqui no centro. Mesma coisa dessa bolinha aqui. Eu coloco a bolinha mais para cima, qualquer lado aqui, ele vai balançar, 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 até voltar ali no centro dele, ao equilíbrio estável. O instável, ele está em equilíbrio. Se eu, qualquer movimento que eu fizer nessa bolinha, ela vai sair do seu estado de equilíbrio, vai rolar para os lados aí, e não vai voltar. Então, ele é muito instável. Qualquer coisinha tira ele do seu senso de equilíbrio. E o indiferente é, se eu pegar essa bolinha e colocar para a direita, para a esquerda, tanto faz, ela vai continuar parada, tá? Se eu tiro ela, coloco ali do lado, outro do lado, colocar parada, vai continuar parada. Então é indiferente o lugar onde você posiciona o seu corpo, seu sistema, ele vai continuar em equilíbrio. Beleza? Conceito rápido só para relembrar, então porque é uma aula de revisão, apesar de ter sido demorada. E assistam e façam os exercícios. Vou colocar uma lista de exercícios para vocês fazerem. Vou estar em live aí no horário de aula para atender, tirar dúvidas. E fora segunda, terça e quarta tarde também estou para tirar dúvidas. Prova semana que vem, eu posto até hoje à tarde o que vai cair na prova, beleza? Mas basicamente é as aulas dessas 3 semanas que a gente teve aí de revisão, beleza? Se tiver alguma coisa a mais, eu posto ainda hoje à tarde. Notas também das trabalhos que vocês fizeram até agora, eu estou terminando de corrigir, pretendo corrigir até hoje à tarde também e postar, aí eu posto já uma lista com o que vocês fizeram e como foram suas notas aí para a gente conversar depois, beleza? Deixa eu só tirar aqui. Eu acho que é isso por enquanto. Se tiverem dúvidas, estou à disposição. Muito obrigado aí, galera, pela atenção e bom estudo a todos. Tchau.